Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje um bate-papo internacional. Diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, vamos bater um papo com a grande mentora que vem gerando impacto positivo na vida de várias pessoas. Mas antes, a gente saber um pouquinho da carreira, dos projetos dessa grande mentora, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda com que o nosso canal cresça cada vez mais. Nilce, é com você, é com a Márcia Fonseca. Roda aí. Nesse podcast você vai ter a oportunidade de aprender a construir a sua jornada e conquistar a América com a mentora Márcia Fonseca. Não sai daí não, porque este podcast está demais! E a Movework Podcast recebe aqui com muita alegria a mentora Márcia Fonseca. Bem-vinda! Uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, nesse momento, para poder também compartilhar com os telespectadores, com os nossos ouvintes, um pouquinho, né, dessa trajetória minha aqui como imigrante e também poder responder as perguntas que fazem sentido para quem tem esse desejo de morar nos Estados Unidos. Uau! E você está na Flórida, é isso? Isso mesmo. Okay. Hoje eu moro em Orlando. Sensacional! Para começar, né, como a gente sempre faz, quem é Márcia Fonseca? O público já quer saber. Bom, eu costumo falar que a minha primeira identidade, eu sou filha amada de Deus, né? Que para mim isso me identifica e me traz uma força muito grande. Que é para Ele que eu devo, né, a satisfação da minha vida e para Ele que eu vou prestar conta. Então, tudo que Ele me permite viver, eu gosto de fazer a cada dia o meu melhor, né? Porque a gente sabe que são muitas graças que a gente recebe todos os dias. Então, o nosso presente, o nosso hoje, ele é sempre uma grande oportunidade para a gente buscar ver a beleza do Criador, das criaturas, e a gente poder acessar esse presente que Ele nos dá, que são tantas oportunidades todos os dias. Então, eu sou mentora de planejamento imigratório familiar, e o meu foco é ajudar famílias que desejam imigrar para os Estados Unidos, especialmente famílias brasileiras, né? Hoje nós temos uma demanda muito grande de imigrantes, né, que saem do Brasil para outros países, não só para os Estados Unidos. E a gente tem a possibilidade de estar construindo um plano estratégico de transição de vida para que essas famílias possam realizar esse sonho, mas com segurança financeira, segurança emocional, conhecendo esse caminho que vai ser percorrido, entendendo os desafios, entendendo também as oportunidades e construindo, né, um caminho mais seguro para isso. Uau! E eu já gostei porque você falou que é filha amada do pai. Não tem como dar errado, gente. É só seguir passo a passo, né? Mas eu quero saber mais, Márcia. Como que você escolheu essa profissão brilhante que tem ajudado muitas famílias? Sim. Olha, como eu disse no início, eu acredito muito que Deus, ele não faz nada, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? E quando a gente se deixa guiar por Ele, a nossa profissão, a nossa carreira, a nossa vida começa a fluir nessa direção daquilo que é a nossa missão, a nossa vocação. E a minha formação, inicialmente, né, eu estou nos Estados Unidos há 5 anos, mas o meu planejamento de transição de vida tem mais ou menos uns 8 a 10 anos que a gente iniciou essa jornada. E quando eu comecei a preparar essa transição de vida, eu já tinha uma formação em planejamento estratégico, eu tenho mestrado em planejamento estratégico, e eu já tinha várias formações na área de inteligência emocional, desenvolvimento humano. Eu sou coach, eu sou master coach, executive coach, leader coach, já trabalhava com desenvolvimento de equipes, de liderança, já fazia treinamentos para empresas. A minha carreira, né,
inicialmente eu me formei em farmácia bioquímica, fiz algumas pós-graduação em serviços de administração de saúde, trabalhei como concursada, fui perita criminal, trabalhei no estado de Secretaria de Saúde do Mato Grosso, trabalhei no município de Cuiabá, e toda a minha trajetória, ela foi me preparando para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Então, lá atrás, né, vamos dizer assim, no início da minha carreira, eu sempre fui estimulada e eu sempre tive uma motivação por estudar. Então, eu vivi muitas etapas dentro da minha carreira como farmacêutica que me levaram a posições de liderança e de gestão que me fizeram aprender a lidar com desafios, com pressão, tomada de decisão, e graças a Deus, né, devido a essa história, né, eu consegui fazer também um mestrado na área de planejamento estratégico que me ajudou e me trouxe muitos recursos. Esse foi um ponto. E o outro que me trouxe muitos recursos foi estudar o comportamento humano, estudar a inteligência emocional, inteligência positiva, e tudo isso aconteceu antes de eu pensar em imigrar. Que e legal. Quando eu comecei o meu projeto de imigração, entender como as coisas aconteciam, eu comecei a ver que existiam, né, muitos desejos, muitas oportunidades, mas também exigia muita coragem e muita consciência desse processo, porque é uma mudança complexa, uma mudança muito grande. Né? É uma mudança de país. Você precisa desapegar de muita coisa, desapegar muitas vezes da sua carreira, desapegar da sua família, dos amigos que ficam. Então, assim, o que eu percebo, né? Que muitas pessoas mesmo têm curiosidade, têm esse desejo, mas algumas não têm ainda condição para assumir esse desejo, mas outras até têm condição para fazer isso, e quando eu falo condição, são recursos financeiros, são outros recursos que a pessoa poderia tomar essa decisão, mas falta coragem, porque precisa ter coragem. Então, você teve coragem. Coragem. E Márcia, antes da gente entregar o ouro aí para o nosso público, sim, tá? Eu quero que você fale um pouco. Você tinha um grupo de mulheres, fazia algum trabalho assim? Sim. Para um grupo de mulheres? A minha jornada, então assim, vamos lá. Como eu estava falando, eu passei por essa preparação, comecei a me preparar para mudar e mudei para os Estados Unidos, de fato, em 2018. Mas a nossa primeira decisão, né, como é 2015. Então, em 2015 a gente já tomou algumas decisões. 2016 nós tomamos outras, 2017 outras, e 2016, né, a nossa filha entrou para a faculdade aqui, e ela veio primeiro, mas nós já tínhamos tomado a decisão, nós já tínhamos aplicado com visto de residência em 2016. Então, quando ela precisou decidir a faculdade, ela acabou optando para vir para os Estados Unidos. Ela foi aceita numa faculdade aqui, que é um ponto que eu explico também para as famílias dentro da minha mentoria de imigração, né, sobre como que os nossos filhos podem aproveitar as oportunidades acadêmicas que os Estados Unidos têm, né? A minha filha saiu direto do Brasil para uma faculdade aqui nos Estados Unidos com bolsa de 20%. Então, há possibilidade das pessoas estudarem aqui nos Estados Unidos, fazer uma faculdade, fazer mestrado, fazer pós-graduação. Então, tem N possibilidades. Que legal! Esse é um ponto. Quando ela veio, né, nós já estávamos nos preparando para essa transição, eu acabei antecipando a minha vinda, porque o nosso primeiro planejamento era aguardar o processo imigratório no Brasil, quando saísse, né, toda a aprovação do processo eu viria, mas como ela precisou iniciar a faculdade dela aqui, ela não suportou o processo sozinho, pela saudade, pela distância, ela tinha 17 anos, então eu precisei antecipar a minha vinda, e aí eu vim com visto de estudante naquele momento, para dar suporte para ela. Então, nesse tempo que eu vim como visto de estudante, eu já tinha feito todo um planejamento de vida, questão financeira, questão de visto, já tinha me preparado, inclusive, com um processo de coaching assim, pessoal, para que eu fechasse ciclos no Brasil, fechasse, né, o que eu estava fazendo, me preparando para a minha carreira aqui, para depois iniciar, né, uma nova jornada aqui. Mas como eu precisei antecipar, eu acabei assim vivendo um momento
que é desafiador. Todos nós imigrantes passamos por fases que nós não temos certeza de muita coisa. E o fato de ter antecipado essa mudança, eu precisei vir sozinha com a minha filha mais nova e a outra filha que estava aqui. Então a minha família separou, marido e filho no Brasil e as mulheres aqui. Isso foi muito desafiador emocionalmente para mim. Eu nunca tinha ficado com o meu marido, a minha filha mais nova tinha adolescência, tinha 12 anos, então senti muita falta do pai, do irmão. Amigos, né? E isso fez com que eu buscasse, eu identificou por conta de todos esses treinamentos que eu já tinha feito e trabalhava com isso, eu identifiquei que eu precisava estar criando ambientes de troca e de partilha, porque a solidão do imigrante é algo que gera muito sofrimento. Então eu comecei um grupo de mulheres junto com as pessoas da minha escola de inglês, né? Comecei convidando pessoas que eu conhecia, amigas, enfim, e a gente começou a tomar café uma vez por mês, a gente se reunia num café, cada um pagava a sua conta e a gente fazia ali um tema para discutir sobre os desafios da mulher imigrante. E ali a gente começou a criar um vínculo de amizade, de troca, de segurança, né? E acabaram que essas mulheres, né, assim que eu consegui mudar meu visto, né, que chegou o meu visto de residente, que eu passei a trabalhar, esses cafés eram um trabalho voluntário, né? Era uma iniciativa voluntária para suportar e dar apoio a outras mulheres que estavam na mesma situação que eu, né? Estudando, longe da família, carreira. Então, vivendo essa transição. E quando eu iniciei o meu trabalho aqui como profissional, as pessoas já me identificavam como coach, e coach de mulheres, né? Porque eu já estava com mulheres, as mulheres já me procuravam, e aí eu comecei a atender essas mulheres que traziam demandas, sim, da vida pessoal dela, da carreira dela, mas muitas dessas demandas, dessas dores delas, eram problemas que poderiam ser evitados se houvesse um planejamento estratégico familiar de transição de vida para proteger as famílias nesse processo de transição. Porque o que acontece é que muitas pessoas iniciam um processo de imigrar sem conseguir visualizar o que a gente chama de big picture, né? Que é a imagem total desse quebra-cabeça, porque é complexo, quebra-cabeça, né? A gente não tem todas as informações. Sim, como a gente pensa, né? Embora haja aí pesquisas, até um acompanhamento, mas depende muito do olhar da pessoa que está nesse processo, entrando nessa jornada, né? E aí você conseguiu conquistar. Isso é maravilhoso ouvir de você, né? Porque quantas pessoas querem, muitas vezes, só tem esse sonho, eu vou, e não pensam que precisa assim, se preparar, e segue até para uma frustração, né? Porque não tem um planejamento e faz de qualquer jeito e chega na hora do visto. É aí que pega, é o início de todas as coisas, praticamente, não é assim? São várias etapas, né? Eu acredito que quem está assistindo, né, que vai nos assistir, pode estar pensando, mas Márcia, como que é? Quais são os caminhos? Quais são as possibilidades? Então hoje, graças a Deus, eu falo assim, ainda bem mais do que tinha quando eu emigrei, há 10 anos atrás, quando eu comecei o meu processo. Hoje existe muita informação, né? O YouTube, gente falando e orientando. Só que o que acontece? Por mais que existe acesso à informação, como nós ainda estamos do outro lado da ponte, a gente ainda não atravessou a ponte, muitas dessas informações a gente não consegue entender a complexidade dela. A gente recebe, mas não consegue ligar os pontos. Verdade. E aí isso gera muita ansiedade, porque eu ouço algo de uma pessoa, ouço outra de outra. Se eu tenho amigos ou familiares que já imigraram, eu olho para a história deles e para as conquistas deles, e às vezes eu acho que ou porque deu certo, eu acho que vai dar certo para mim, ou porque deu errado, eu acho que eu tenho medo que vai dar errado. O que eu falo é que cada pessoa tem a sua própria jornada, e a gente não pode se comparar ao outro, isso em qualquer situação, seja para perder peso, seja para conquistar uma carreira, um posicionamento, porque cada pessoa tem os seus recursos, e quando eu falo recursos, não é só financeiros, são recursos emocionais, experiências de vidas, crenças, valores, e estilo de vida. Então eu preciso
quando eu imigro, a gente passa por um processo, é como se a gente passasse por um deserto. Então eu preciso desapegar de muita coisa, eu vivo um luto. Isso existem pesquisas hoje que comprovam isso, que o imigrante ele passa por um processo como se fosse um luto, por 2 anos de muitas angústias, sofrimento, dor, porque ele está se desapegando de uma vida para construir outra vida. Culturas, né? Cultura diferente, é um choque, né? Muitas vezes. Sim, sim, sim. Então, esse processo, ele vai exigir um olhar respeitoso para a história de cada um. E uma das formações que eu tenho eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano, porque eu acho que é uma das criaturas mais belas, né, de Sim. Deus. Então, a gente é a coroa tem da criação, é a mais importante, né? Exatamente. Nós temos tanto potencial e Deus não nos criou para a gente ser infeliz, né, ser frustrado ou não cumprir a nossa missão. Ele nos deu uma missão, uma vocação, ele nos dá sonho, e se ele nos dá sonho, ele nos dá capacidade de realizar. Eu acredito nisso. Então, eu incentivo as pessoas a não viverem uma vida acomodada, né? Porque a zona de conforto, ela nos prende. Eu era concursada pública, então eu posso falar com todas as letras que muita gente luta para passar num concurso, é desafiador, não é fácil, traz segurança, né, para nós, questão de carreira, de salário, só que por um outro lado, estabilidade, por outro lado, eu vi muitos colegas meus, né, esperando a aposentadoria, vivendo um processo de depressão, de frustração, porque aquilo já não servia mais para eles. Então, assim, eu tive coragem na minha caminhada de pedir demissão dos meus concursos públicos para construir outra história, mas nem todo mundo tem essa, vamos dizer, não é só a coragem, às vezes é a estrutura, você precisa ter estrutura para fazer isso, né? E então, assim, eu tive alguns recomeços na minha vida, né? Eu tive 3 filhos, cada vez que eu tive um filho, eu tive que fazer algumas adequações na minha história profissional. Depois, quando eu saí do concurso público e a gente começou a empreender no Brasil, ainda a gente tem, né, ainda temos uma empresa que é uma empresa de cirurgia bariátrica, uma clínica de cirurgia bariátrica. Sim, e depois o IOSSE, Instituto de Obesidade e Cirurgia. E depois, né, quando eu resolvi vir para os Estados Unidos, então foi um outro empreender nos sonhos, no futuro dos nossos filhos, em algo que a gente acreditava. Então, são processos que a gente precisa tomar consciência, né? Uma decisão como essa, ela exige que seja racional. Então, não pode ser só na emoção. Sim. A gente precisa buscar os recursos, as informações confiáveis, e a gente precisa construir isso com segurança para que a gente possa ser um planejamento sustentável, né? Exatamente. Sustentável. Tem a questão também que a pessoa vai, eu vou atrás de emprego, eu já ouvi isso, né? Aí chega lá e depara com o chamado subemprego. O que é isso, Márcia? Ótima pergunta, Nice. Então, o que acontece? Por que a gente vai... muitos brasileiros acabam não tendo outra opção, pelo menos no início, quando chegam. E não tem nada errado contra isso, né? Com isso. Na verdade, os Estados Unidos é um país de muitas oportunidades, e isso é fato. Se nós pegarmos estatísticas, né? É o país que menos tem desemprego, é um país que mais abre empresa, que mais tem investimento. Então, assim, ao longo dos anos tem uma estabilidade, uma segurança política, econômica, a moeda mais forte do mundo. Então, tem N coisas que são favoráveis. Mas o que acontece? Não é fácil entrar no mercado americano. Ao mesmo tempo que tem muitas oportunidades, que tem muito emprego, você tem que estar preparado. E o que é estar preparado? Quando você vem muitos, o que acontece? Assim, existe muita coisa no YouTube e até social media que as pessoas falam, eu vim assim, deu certo, e incentiva outras pessoas a virem. Ok, deu certo, mas a que custo? Então eu falo assim, se você é solteiro, né, se você não tem família e você quer vir tentar a vida nos Estados Unidos, né, tipo assim, não tenho muito o que perder, vem que você vai dar certo, porque você vai passar o que tiver que passar, você vai construir sua história. Sim, dá para construir sua história. Mas quando a gente tem família, o que a gente tem que pensar? Existem, né, no mínimo, casal, né? São 2 pessoas que pensam
que sentem diferente, que vão viver esse processo de adaptação diferente e que têm aspirações e expectativas diferentes. Então, precisa haver um alinhamento para que um suporte o outro nesse processo de adaptação, nos desafios, nos desapegos que vão ser necessários. Quando tem filhos, a gente tem, independente da idade dos filhos, vão ter desafios diferentes. As crianças pequenas, a gente vai estar longe da nossa rede de apoio. Nós não temos família, nós não temos amigos de confiança, né, para deixar os nossos filhos para sair para trabalhar. Então, tem várias coisas aí que precisam ser pensadas. Quando os filhos são maiores, se for muito maior, já é adolescente, já começa a dificuldade da adaptação, porque tem a língua, tem os amigos que estão no Brasil, às vezes um namorado, para entrar na faculdade já é um pouco mais desafiador. Então, são fases diferentes com os desafios diferentes. Mas tudo tem o ponto bom, tem o ponto negativo e precisa ser pesado na balança e só a pessoa que vai tomar a decisão, que vai viver aquela escolha, que pode saber o que realmente vale a pena para ela, enquanto ela está disposta a pagar por esse sonho. Então, por que acontece que as pessoas vão para o subemprego e aí acabam se frustrando e muitas vezes até voltando para o Brasil? Porque você pode vir para os Estados Unidos com visto de turista e você pode ir mudando de status e você pode se tornar um residente permanente, depois um cidadão. É possível? É. Não tem nada de ilegal com isso, não é incorreto, né? Mas não é legal. Mas não é a melhor estratégia. Agora, pode ser que seja para você a melhor estratégia, dependendo da situação que você está. O que eu quero dizer é que você pode mudar de status, só que assim, você tem que ter uma estrutura. Para eu mudar de status, por exemplo, de turista para um visto de residência, um EB2NW, que é um visto de interesse nacional, que vai olhar para o seu currículo, você tem que estar com esse currículo pronto, você tem que ter uma tese que vai suportar, né, que vai garantir que o governo dos Estados Unidos olhe para o seu currículo e fala, não, realmente essa pessoa é de interesse e ela vai ter aprovação. Porque o que acontece é que muitos advogados, eles colocam isso, né, eles não dão garantia 100%, que você vai conseguir ser aprovado, porque ninguém pode dar essa garantia. Mas eles incentivam isso, né? Vem e aqui você vai fazer e aí você vai ver. Só que às vezes a pessoa chega aqui, ela não tem todos os requisitos que ela precisa. E aí não dá tempo dela voltar para o Brasil para construir, ou o dinheiro que ela tinha, ela já gastou para comprar o carro que ela precisa para andar aqui, com a passagem, enfim, ela desapegou das coisas que ela tinha no Brasil, ela saiu do emprego do Brasil. Então ela começa a ter o quê? Uma pressão, porque eu ainda não tenho estrutura aqui, e ao mesmo tempo eu desapeguei da minha estrutura no Brasil. Por falta de um bom planejamento, né, Márcia? Ou o que acontece? Eu trago as minhas reservas em real, e quando eu converto para dólar, é uma diferença de quase 5-1. Então, o custo de vida aqui nos Estados Unidos, ele é um custo comparado a quem ganha em dólar. Então, não é que... e houve uma inflação depois, né, da pandemia global, e os Estados Unidos também está enfrentando essa inflação, então o custo de vida aumentou. Então não é fácil você ganhar para se sustentar em dólar, né? E aí o que acontece? Quais são os empregos mais fáceis para você conseguir? O subemprego. O que é o subemprego? São as faxinas, a construção, muitas vezes restaurante, lavar prato, cozinha. Lavar Por quê? carro, Hotel, né? construção, lavar carro. Por quê? Só que assim, não tem nada de indigno nisso. Aqui nos Estados Unidos, a cultura americana, ela valoriza todas as profissões, qualquer área que você for trabalhar, inclusive assim, famílias bem-sucedidas, né, que vivem em condomínios de luxo aqui, os filhos adolescentes com 14, 15 anos já começam a trabalhar, e eles são incentivados a trabalhar no supermercado, empacotando, para lavar um carro, para cortar a grama do vizinho. Não tem emprego menos digno, sabe? Não tem. Porque eles incentivam a cultura que todo mundo pode conseguir se dar bem na vida. Então hoje eu posso estar limpando a sua casa e amanhã eu posso ter uma casa melhor que a sua, porque eu conquistei, porque a América me dá essa permissão, eu consigo alcançar, né? Uma outra coisa que eu acho lindo é que todo mundo vive com muita dignidade. Eu tô falando isso no estado da Flórida, onde eu vivo, porque nos Estados Unidos existem estados diferentes e existe muita diferença, né, conforme o governo, porque as leis estaduais são até mais fortes do que o federal, então existe diferença. Mas aqui na Flórida, a gente tem né, um governo que protege muito a economia, então a gente tem ainda uma economia muito forte. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a oportunidade, todo mundo aqui
tem uma casa decente, né? Vive com conforto, com ar-condicionado central. Todo mundo aqui tem um carro para se locomover. Então, assim, o que uma faxineira, né, trabalha limpando uma casa, ela ganha de 150 a 200 dólares, dependendo do tamanho da casa, por faxina. Geralmente ela faz 2 faxinas, até 3 por dia. Então ela anda com Corolla, ela consegue fazer um leasing. O cara que limpa a piscina, ele anda com uma caminhonete Ford Ram, né? Que aí no Brasil acaba Quanta só diferença, né? Né? Então, assim, a escola pública básica são escolas boas, de boa qualidade. As crianças têm acesso a diversos programas, como de teatro, de música, de esporte. Então, é incentivado as crianças desde pequeno a desenvolverem os seus talentos naturais. Também é incentivado a meritocracia, ou seja, aqueles que se dão bem, que estão aprendendo mais rápido, eles vão para a turma melhor, eles vão para turmas onde eles vão ser mais desafiados. Olha só, Então, que a criança é bacana. muito estimulada. Então, com isso, vai se crescendo com essa mentalidade que se eu fizer por merecer, eu vou ter, entende? Então, é uma construção muito poderosa. Essa foi uma das razões pelas quais eu decidi vir para os Estados Unidos, porque a mentalidade do americano, né, de um modo geral, da cultura americana, é uma mentalidade de fazer acontecer, né? Não reclamar, não se vitimizar e não se comparar. Exatamente. Né? E temos essa mentora aí brilhante para você que está no Brasil, que sonha conquistar, entre aspas, a América. Está aí para você, a Márcia Fonseca. Inclusive, gente, eu andei fazendo uma pesquisa e lá no site eu vi quantas provas sociais falando do desenvolvimento pessoal e profissional por meio da formação aí. É uma escola, né, Márcia? Sim. Como é que funciona? Qual é o seu público-alvo? Como é que faz para a pessoa correr e se inscrever, né? Com certeza deve ter novidades 2024, Sim. né? Sempre, né? Sempre, porque nós estamos vivendo uma época de muitas mudanças e a gente tem que se adaptar rápido. E o que a gente está vivendo hoje, né? O auge é a inteligência artificial. Isso. Então, muitos têm até medo, né? Que não vai ter mais os empregos e realmente as mudanças nas profissões estão mudando rápido. Só que uma coisa que eu quero dizer para você com toda certeza: cada vez mais nós vamos precisar usar aqui, ó, a nossa mente, a nossa inteligência emocional. As pessoas que têm inteligência emocional, elas vão se sobressair nas pressões da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela vem com o quê? Com rapidez, eficiência na informação, e as mudanças vão acontecer cada vez mais rápido. Verdade. E aí, nós, seres humanos, que não conseguimos acompanhar essa rapidez da evolução da tecnologia, a gente sofre com ansiedade, com uma sensação de não estar dando conta. Então, a inteligência emocional, o que é? É você entender as suas emoções e aprender como gerenciar esses pensamentos e continuar buscando soluções, o que nos leva ao movimento de sermos criativos, sermos flexíveis e surgem novas oportunidades. Então, para as nossas carreiras, é muito importante estarmos sempre nos formando. E a escola, a Connection Leadership School, que é a minha empresa aqui nos Estados Unidos, que é o guarda-chuva de todos os treinamentos e mentorias que eu ofereço, ela tem como objetivo ser essa ponte, esse suporte para os brasileiros na América. Ou seja, se você ainda está no Brasil e quer se preparar para vir para os Estados Unidos, nós temos várias oportunidades para você. Nós temos formações que são cursos profissionalizantes que vão te permitir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Nós temos formações em liderança, nós temos o coach executivo, nós temos a mentoria para preparar a sua transição de imigração, nós temos consultoria para quem tem empresas no Brasil e quer saber como que traz a sua empresa para os Estados Unidos. Se você quer investir nos Estados Unidos e ainda não quer morar, nós temos como te mostrar identificar o seu perfil de investidor e mostrar quais são os investimentos que você pode começar investindo ou transferindo o seu patrimônio para os Estados Unidos para você ter uma renda em dólar. Isso é muito importante também. Os Estados Unidos, ele é aberto, a gente chama open to business, ou seja, ele é aberto a investidores, qualquer pessoa pode investir nos Estados Unidos, você não precisa ter um visto de residência, você não precisa ter um visto de investidor, você pode trazer dinheiro para os Estados Unidos, isso pode ser através de você adquirir um imóvel, de você investir no negócio, ou até de você investir em bolsas e outras coisas que existem no mercado financeiro, né? Como uma previdência privada você pode fazer, então de repente você está pagando uma previdência privada no Brasil,
Brasil, que você vai receber depois em real. Mas se você fizer em dólar, você vai receber em dólar. Então, são várias coisas que você pode fazer. E faz são muitas e faz atendimento online também, né? Sim, sim. Opa, bom saber. A gente tem esse caminho porque os nossos clientes, eles estão no Brasil, mas também estão em outros estados, né, e cidades dos Estados Unidos, e nós fazemos os treinamentos, alguns são presenciais, né, mas nós temos muita coisa online. Márcia, o nosso tempo já está encerrando. Você acredita nisso? Nós estamos no Zoom, né, Diogo? Ai, meu Deus. Márcia, você falou de um negócio tão importante aí, porque é muita... a era da informação, tem muita disseminação pelas redes sociais, e a pessoa assim muito eufórica, muito empolgada para ir para outro país, busca aí de qualquer jeito e acaba entrando por um desafio errôneo, né? Então tem a sua escola aí que oferece tudo isso. Então, bora divulgar aí, gente, né, Márcia? Para a pessoa ter esse conhecimento, entrar em contato com você. Como é que você atende? Você deixa o seu contato? Então, o primeiro contato comigo, vocês podem estar entrando no meu Instagram, né, Márcia Fonseca Mentora, que depois acho que vai estar descrito aqui. Sim. Tem também o meu site, se você quiser visitar para ver os cursos, ver as formações. E pelo Instagram você pode me mandar um direct, ali no link da bio também já tem algumas coisas, né, ali para você ver o trabalho e já escolher, eu quero ver isso, você já pode entrar lá, fazer seu cadastro, e uma pessoa da minha equipe vai entrar em contato com você, nós vamos agendar uma call ou um Zoom, onde nós vamos te conhecer. Esse primeiro atendimento eu não cobro, porque eu quero entender se eu sou a pessoa para te ajudar. Então ali eu vou entender a sua necessidade e a gente vai fazer uma proposta para você, se for o caso, né, se eu realmente conseguir te ajudar. Daí a gente vai direcionar você para o melhor caminho. Mas que sensacional, já vou entrar nessa fila. Quanto tempo nós temos, Diogo? 6 minutos. Sério? Márcia, você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, que você considera muito importante para esse momento agora? Eu queria fazer um alerta, porque infelizmente, né, um dos motivos pelo qual eu decidi fazer a mentoria Imigre Certo, né, desenvolver esse programa para as famílias, para a transição, planejamento estratégico de mudança para os Estados Unidos, foi ver tantas famílias desestruturadas após vir buscar o sonho americano. Então, vem buscar o sonho americano e acaba vivendo um pesadelo por conta dessa falta de informação, ou até informações equivocadas, ou até serem iludidos por algumas pessoas que prometem mil maravilhas. Então, o caminho é possível? Eu acredito que é possível para todos, não tem limite, mas é preciso que você entenda onde você está, para onde você está indo e qual vai ser o custo desse percurso, e você se prepare. Então, cuidado, porque assim, eu quero deixar esse alerta, não que você não possa comprar ou começar, mas antes de você tomar a decisão por onde você vai começar, tente fazer o desenho do seu planejamento. É como se você fosse construir uma casa. Imagina que você vai construir a casa dos seus sonhos. Você não vai sair comprando terreno e comprando material sem saber o projeto. Então, primeiro a gente contrata, né, um arquiteto, um engenheiro que vai desenhar esse projeto, vai te mostrar, você vai visualizar, e aí você vai tomar a decisão, sim, é isso que eu quero. Aí você vai calcular os custos, aí isso vai me custar tanto, aí eu tenho esses recursos, vou precisar de um financiamento, ainda não tenho, e aí você vai comprar o terreno no lugar que você quer, aí você vai contratar a construtora que vai construir, ou os construtores, aí você vai comprar o material, e aí você vai construir a sua casa, sabendo que você vai conseguir terminar ela. O que acontece é que muitas vezes, né, fazendo essa analogia, as pessoas vêm para os Estados Unidos sem saber se vão conseguir ficar, sem saber se vão conseguir terminar essa casa. E aí o preço vai ficando muito alto, porque essas pessoas começam a se endividar, aí elas têm que trabalhar dia e noite para poder sobreviver na América, não conseguem, né, tirar um visto de residência, e aí acabam ou ficando como turista e pedindo extensão de turista, ou mudança de status para visto de estudante, que é uma possibilidade,
e que eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas você não pode ficar como visto de estudante para sempre. Primeiro, que você não tem segurança disso. Segundo, que o visto de estudante não te dá permissão de trabalho. Se você trabalhar, você vai estar fazendo uma coisa que é incorreta e lá na frente pode trazer problema para você. E sem trabalhar, como é que você se sustenta? Então, e aí fica custoso, oneroso. E a outra questão é que vai gerando um estresse danado, porque se você trabalha, você estuda e você ainda tem que pagar a escola para manter o F1, pagar a sua moradia, muita pressão. A despesa aumenta, é muita pressão, e você não tem tempo para ficar com a sua família, com seus filhos, para cuidar de você começa a ficar doente, as famílias se desestruturam, os casamentos se destroem, os jovens acabam ficando revoltados, então aquilo que era um sonho se torna um pesadelo. Né? Então, antes de você sair contratando advogado para você fazer seu visto, ou comprando passagem para vir para os Estados Unidos, ou até vendendo as suas coisas para juntar dinheiro para vir, faça um planejamento. Eu quero dizer para você que o investimento que você vai fazer para fazer esse planejamento é muito, muito menor do que o prejuízo que você vai ter se você não tiver um planejamento. Que dica sensacional da Márcia Fonseca, direto dos Estados Unidos. Eu quero super agradecer. E é com você, Carlos Endrigo. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão. A gente continua aqui, ó. Que o Diogo já tá gritando ali. Gratidão a todos. Foi um prazer estar aqui. Igualmente, Márcia. A gente tem muito para conversar, tá bom? Muito. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado.